Então vamos para a nossa leitura de hoje, que se encontra em Salmo 122:1. Diz bem assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Amém? Então, para darmos continuidade, vamos para o nosso primeiro hino, que se chama De Jesus a Doce Voz. Vou pedir para a igreja se colocar de pé novamente para a gente cantar o nosso primeiro hino. Agora vamos para o nosso próximo hino, que é o hino 232, Eu Pertenço ao Rei. Sua
versículos do mês de outubro. Dia 10, Ceia do Senhor. No dia 24 teremos a sessão ordinária. Dia 30, reunião da diretoria. E dia 31, a sessão extraordinária. Agora os horários regulares da nossa igreja. Aos domingos, como está acontecendo agora, temos a EBD às 9 horas da manhã. À noite temos culto às 18 horas. Às quartas-feiras temos culto de oração às 19 horas. Nas sextas-feiras, estudo bíblico às 19 horas. E nos sábados, jovens e adultos a partir das 16 horas. Para o nosso desafio desse mês, o versículo do mês, que se encontra em Provérbios 20 e 11. Vou pedir para a igreja estar falando comigo. Provérbios 20 e 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Provérbios 20 e 11. Alguém vai tentar falar o versículo desse mês, de outubro? Eu vou tentar. Eu estou vendo agora. Provérbios 20, 12? 20 e 11. 20 e 11. Até as crianças se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Provérbios 20, 11. Amém. Provérbios 20 e 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Provérbios 20 e 11. Amém. Mas alguém vai tentar falar o versículo desse mês? Provérbios 20 e 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Provérbios 20 e 11. Amém. Eu vou tentar falar. Provérbios 20 e 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Provérbios 20 e 11. Mas alguém vai tentar falar o versículo desse mês? Mais ninguém? Então vamos estar passando pelo nosso período de dízimos e ofertas. E eu vou pedir para o pastor Mário estar orando para a gente. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de contribuir com a igreja local. Sabemos que uma igreja tem as suas responsabilidades mensais. E essas responsabilidades precisam ser honradas. Até porque a igreja local tem um testemunho a ser zelado. Então nós oramos ao Senhor, abençoe a administração financeira da igreja, tanto quanto as contribuições que os irmãos têm feito com regularidade para a manutenção da obra do Senhor, principalmente no que tange o investimento missionário. Abençoa esta igreja por amor, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos estar passando para o nosso hino do mês, que se chama Davi. Vou pedir para a igreja se colocar de pé novamente para a gente cantar o nosso hino do mês. Antes da gente começar, eu vou pedir para o seu Jamil tocar uma vez o hino inteiro para a igreja, se a igreja não conhece. Eu não conheci. Será que nós conseguimos? Se tocar uma vez pra gente se familiarizar com o dia.
pode se sentar. E agora, nosso último hino, 233, Que Segurança. Muito bom. Obrigado, Johnny, sempre fazendo um bom trabalho. Obrigado, irmão Jamil. Deus te abençoe por estar ajudando a igreja no Ministério de Música. Isa, obrigado por ter acompanhado. Deus te abençoe. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Amém. Será que Davi tinha razão quando ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Isso é a verdade para você? Amém? Sim, é uma verdade. Hoje é dia 10 de outubro de 2021. Estamos dando início à nossa escola bíblica dominical. Uma pessoa fica olhando para o dinheiro e não olhando para mim. Eu quero saudar todos os irmãos com a paz de Cristo, amém? Quero saudar também os irmãos e irmãs que nos acompanham nessa transmissão online. Que Deus abençoe todos vocês. Muito bem, estou acompanhado por um amigo, irmão em Cristo, que é o Orlando. Ele é de Santo Antônio da Batina. Ele conheceu o trabalho em Arapoti e tem apoiado o trabalho já há 5 cultos, né? Ele conheceu o Evangelho e, graças a Deus,
casou, e a intenção desse irmão é que brevemente uma igreja seja plantada naquela cidade. Inclusive ele está em contato com um missionário, missionário americano da Igreja Batista. Ele está considerando a possibilidade de buscar a autorização e tudo mais, os vistos, principalmente para vir para cá. Ele já veio, passou uma temporada aqui, uns 4 meses? Não, 2 meses. 2 meses, conhecendo o campo. Então existe a possibilidade de que uma igreja seja plantada ali naquela cidade. E como naquela região não há uma igreja batista, fundamentalista, então ele tem vindo para Arapoti. Talvez você que se queixe de sair da sua casa para vir para cá e talvez enfrentar 10 quilômetros, ele tem dado um bom testemunho, enfrentando 120 quilômetros para vir para assistir o culto. Amém. Isso mostra aquilo que Davi havia dito, não vou oferecer nada a Deus que não me custe nada. Amém. Então isso mostra o engajamento, o comprometimento que ele tem tido. Tenho certeza que Deus vai honrá-lo. Ele tem tanta fé que de fato uma igreja vai ser plantada lá, que ele já até está pagando um consórcio do terreno, acreditando que Deus vai de fato plantar uma igreja naquela cidade. Já há algum bom tempo ele tem plantado, tem pagado esse consórcio. Quando o missionário vir, o trabalho vai desenvolver dentro do tempo do Senhor, mas ele acredita que Deus quer uma igreja e nós também acreditamos nisso. Até já me coloquei à disposição, na medida que eles precisarem, também queremos apoiar o trabalho lá. Muito bem, hoje eu quero começar fazendo algumas perguntas aos irmãos. A pergunta é a seguinte: como é que você tem influenciado essa geração? Você acha que é tua responsabilidade afetar essa geração ou não? Quais têm sido as tuas contribuições? Seja honesto e responda no seu coração. Quais têm sido as tuas contribuições para você afetar essa geração? Ou melhor, de que maneira você tem ajudado os nossos pequeninos a conhecer a Jesus Cristo? O assunto que desejo desenvolver hoje pela manhã é sobre o Dia das Crianças, devido ao fato que nós estamos celebrando essa data no domingo de hoje. Eu não estou falando que é o dia do seu filho. Algumas pessoas pensam que o dia da criança é dia do seu filho. Não é. É o dia da criança, que talvez inclua o teu filho, mas nós estamos celebrando o dia da criança. E a pergunta que lhe faço mais uma vez: de que maneira você está contribuindo com essa geração? Por favor, não transfira essa responsabilidade. É um tremendo equívoco. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Você que está em casa nos acompanhando, nós sempre temos incentivado a conferir o texto bíblico com aquilo que está sendo pregado. Então, se você tem uma Bíblia ao seu alcance, confira, por favor. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Se o irmão ou a irmã achou o texto, coloque-se em pé junto comigo, se você puder, em reverência à leitura que faremos. Convidar o irmão Osvaldo para fazer a leitura para nós. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina o teu filho ou ensinar a criança? Que diz o texto? Ensina a criança. Vamos orar. Querido Deus, queremos agradecê-lo pelo privilégio que estamos tendo de cultuá-lo na beleza da tua santidade. Querido Deus, obrigado pelos irmãos e irmãs que aqui estão cultuando o Senhor e ávidos para escutar as tuas orientações. Senhor, fala-nos ao coração,
principalmente no que trata desse assunto tão importante para uma igreja, tão importante para uma família, tão importante para uma sociedade, tão importante para um país, que são as nossas crianças. A tua palavra traz um comando ao povo de Deus: ensina a criança. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Hoje, em nosso país, existe um mercado que alicia crianças. Nós temos inúmeras histórias de crianças que estão sendo exploradas pelo narcotráfico. Crianças estão sendo aliciadas. Crianças a serviço das drogas. Muitas crianças, ao invés de carregar brinquedos e livros, carregam porções de entorpecentes. E muitas dessas já sabem manusear armas de baixo e grosso calibre. Inclusive, fica atento se você for para São Paulo, capital. Fica atento, porque você pode ser assaltado por um menor. Você pode ser morto por um menor, em qualquer uma das nossas capitais. E olha que eu estou falando das nossas crianças. Eu estou falando de crianças. Outro grande e sério problema no nosso país: as nossas crianças estão entrando muito cedo na vida sexual. Muito precoce, as nossas crianças. O Brasil, não sei se você sabe, hoje é um dos países que mais registra casos de gravidez com menores de 15 anos. O Brasil registra o maior número de casos de gravidez infantil. E boa parte desses casos, ouça, não é caso de promiscuidade, também há casos de promiscuidade, ou seja, meninas e rapazes que entram por causa do namoro na vida sexual precoce demais. Nem tanto é por causa disso, mas também essas meninas são frutos de abusos. Crianças, frutos de abusos. E muitos desses abusos são de pessoas conhecidas. Pessoas que moram dentro da casa dessas crianças. Sem levar em conta os sem números de casos de mortes de mães adolescentes e de abortos. Nós estamos falando de um sério e grande problema no nosso país. Mas convenhamos, a igreja não se mete nesses negócios, não é? E sabe por que a igreja não se mete nesses negócios? Porque isso é problema do Estado. Não é problema da igreja. Na verdade, a igreja não faz assistencialismo, não é verdade? A gente deixa isso com as ONGs. Então a igreja, a bem da verdade, ela pouco ou nada tem feito a favor das crianças. Só que tem um detalhe. O detalhe é o seguinte: não basta simplesmente lavar as mãos e ignorar o fato que escancaradamente está às nossas vistas. O fato, meus irmãos, que a igreja ela está em desobediência muitas das vezes a uma ordem do Senhor, que começou lá no Antigo Testamento, que começa assim: ensina a criança. E às vezes, numa leitura simplória, podemos dizer que a minha responsabilidade, e isto há de entrar em contraponto, porque há uma grande falha. Não, pastor, ensinarei os meus filhos, sendo que boa parte dos pais nem os filhos ensinam. O que dirá as crianças? Sendo que o texto bíblico é muito claro: ensina a criança, até que essa criança seja vítima das drogas, seja o teu filho. Aí a conversa muda. Até que essas crianças sejam vítimas de abuso sexual, e seja o teu filho, a tua filha. Seja vítima de aliciadores, aí a conversa muda. Aí a gente vai falar com o pastor: pastor, o que a gente pode fazer para a gente testemunhar as crianças?
Mas enquanto o problema não bate a tua porta, que o Estado faça esse papel. Cuide das nossas crianças. Aí a gente sempre conversa, não é verdade? Mas o que a Bíblia ensina? Qual é o meu dever? De que maneira a igreja pode fazer diferença na vida das crianças? Ou você acha que criança não precisa ser convertida? Que criança quando morre vira anjo? É importante que os irmãos saibam que toda e qualquer criança, se morre sem Cristo, ela padecerá do inferno eternamente. Crianças precisam ser evangelizadas. Crianças precisam ser discipuladas. Crianças precisam ser ensinadas. Mas esse não é o nosso problema, não é verdade? Pois bem, infância. O que seria infância? Quando nós falamos sobre o dia da criança, nós estamos falando da infância. Infância, ouça-me, infância é um período de tempo. E digo mais, um breve período de tempo. A infância passa rapidinho. Isso quer dizer que nós temos pouco tempo. Infância. É um período onde a criança ela se desenvolve, que vai do nascimento até a puberdade, até a pré-adolescência. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, a infância começa do zero e ela se percorre. Por exemplo, do 0 aos 18 meses, a criança é totalmente dependente dos pais. Do 0 aos 18 meses de vida, totalmente dependente dos pais. Nas coisas básicas, como por exemplo, locomoção, alimentação, higienização. Agora, as crianças dos 18 meses de idade até os 3 anos de idade, a criança ela começa a desenvolver habilidades psicomotoras. Até os 3 anos ela começa a desenvolver habilidades psicomotoras. É onde ocorrem os primeiros passos, as primeiras palavrinhas. Dos 3 anos aos 4 anos de idade, a criança ela começa a desenvolver senso de independência e senso de responsabilidade. Dos 3 aos 4 anos, que por coincidência, em tese, é o ano que começa a escola. Senso de independência e senso de responsabilidade. Dos 4 anos até os 9 anos de idade é o período marcado pelo desenvolvimento psicológico. Dos 4 aos 9 anos, desenvolvimento psicológico. É nessa idade, dos 4 aos 9 anos, que as crianças desenvolvem competências sociais, competências emocionais e mentais. Com 10 anos, a criança está entrando na fase da pré-adolescência, que vai até os 12 anos. Dos 10 aos 12 anos, a criança está entrando na adolescência. É nesse período que a criança desenvolve competências sociais. É nessa idade que há a necessidade de aceitação de grupo. Infância é um período desafiador. E é um período desafiador marcado não apenas aos pais, mas também aos educadores e também à igreja. É um período desafiador. Desse modo, dependendo da postura que os senhores têm como pais, dependendo da postura que os senhores têm como educadores, dependendo da postura que temos como filhos de Deus, irmãos, vai ser determinante para a vida e o futuro das nossas crianças. Vai ser determinante. Se a igreja não fizer nada, nós temos um sério risco de não haver pessoas no futuro nas nossas igrejas. Eu acho isso interessante, por isso que desde os tempos bíblicos há uma orientação, e a orientação é o seguinte: aos pais, educadores e igrejas, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Eu acho interessante que se você for buscar
esse texto na língua hebraica, a palavra no hebraico para ensine, ensinar a criança, a palavra no hebraico é shanak. Isso mesmo, shanak. Essa palavra ensina no hebraico, shanak, quer dizer treinar. Treine a criança. Shanak. Só que é uma palavra diferente. Porque na escritura do Antigo Testamento, quando o escritor quer usar o verbo ensinar, treinar, não se usa a palavra shanak. Usa-se a palavra lamed, não shanak. Majoritariamente, no Antigo Testamento existe a palavra lamed, que quer dizer ensinar, que quer dizer treinar. Agora, qual a diferença entre shanak, que foi a palavra usada aqui em Provérbios, da palavra lamed? E como que esses dois termos, eles se relacionam? Será que foi um erro ou foi proposital do escritor? Irmãos, foi proposital ele ter usado a palavra shanak, porque a palavra shanak, presta atenção no que eu vou falar, ela está relacionada às coisas espirituais, as coisas sagradas. Lamed está relacionada a qualquer outra coisa. Então, quando se usa a palavra, o verbo ensinar, shanak, está querendo dizer coisas relacionadas a Deus. Eu tenho o dever de ensinar às crianças coisas pertinentes a Deus. Está em Provérbios 22:6. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, às vezes que essa palavra foi usada no Antigo Testamento, ela foi usada como a palavra consagração. Essa palavra shanak que dá origem à palavra consagração. É como se Deus dissesse a nós, igreja, vamos consagrar nossas crianças. E como que a gente consagra alguém? Ensinando as verdades da palavra de Deus. Consagração. Por exemplo, quando Salomão terminou o templo, foi Salomão que construiu o templo. Davi, o pai dele, queria construir, Deus não permitiu. Salomão, quando terminou de construir o templo, a Bíblia vai dizer no livro de Reis que Salomão, ele sacrificou animais, ele consagrou o templo. A palavra ali em Reis, dizendo que Salomão consagrou o templo a Deus, a palavra ali, consagração, é a mesma usada em Provérbios 22:6. O que é que Deus espera de nós? Que a gente ensine. Deus não espera apenas que a gente eduque. Há vozes que dizem que educação vem de casa. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre ensinar teus filhos, ensinar as crianças as verdades a respeito de Deus. As crianças nada sabem sobre Deus. Quem que vai ensinar as nossas crianças? Vocês. Eu vou ensinar. Abra sua Bíblia, por exemplo, no livro de Reis. 1 de Reis, capítulo 8, 63. O irmão Ari vai ler para a gente. 1 de Reis, capítulo 8, 63. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que apresentou ao Senhor: 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Essa palavra consagração é a mesma usada em Provérbios 22:6. Depois que Salomão terminou a obra da casa do Senhor, depois que ele construiu o templo, diz que, olha que interessante, acabaria com muitos fazendeiros aqui, né? A quantidade de animais que ele sacrificou naquele dia, né?
levaria à falência muitos fazendeiros, né? Salomão apresentou 22 mil. Sabe o que a gente está falando aqui, gente? Diga aí, um fazendeiro que tem 22 mil bois. Salomão ofereceu em sacrifício 22 mil bois e 20 mil ovelhas. Isso. Eu li errado. 120 mil ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Irmãos, como que eu devo lidar com as crianças? Como objeto que a responsabilidade é o Estado? Vocês estão profundamente enganados. Porque se eu for para Provérbios 22, eu posso provar a vocês que recai sobre os nossos ombros o dever de influenciar as crianças. E do mesmo modo consagrá-las. Quer dizer que consagração envolve sacrifícios. Vai haver da minha parte um despreendimento de sacrifício. Eu vou precisar me esforçar, porque trabalho com crianças é difícil. Fala para a dona Vera cuidando do neto. Menininho lá é agitado. Puxou o Claudemir. Pergunta para Stephanie se é fácil investir no Benjamin. Menino difícil, Benjamin. Para cortar o cabelo foi difícil. Não queria cortar o cabelo. Irmãos, investir em crianças exige sacrifício. A pergunta é se você está disposto a se sacrificar. Ou você acha que, eu sei que vocês que são mães, pais, avós e avós, eu sei que vocês amam seus filhos e netos, mas chega uma hora que você fala. Eu vi uma história bem interessante, que alguém falou assim, que quando era pequeno, era tão fofinho, a pessoa dizia assim, dá vontade de comer, né? Tão pequenininho assim, aí cresce, começa a dar trabalho, o pai e a mãe falam, porque eu não comi, né? Porque dá trabalho, é sacrifício. Interessante que para você consagrar tem que haver um sacrifício. Irmãos, quando nós falamos sobre o ensino para as crianças, é importante que você considere 3 P's que deve haver no coração de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de um educador, de uma igreja. Deve haver 3 P's. Paciência. A Vera já está acima. Brincadeira. Às vezes fica, né, Vera? A Stephanie, tadinha, às vezes ela chega no culto arrasada. O Benjamin não para. Tem que haver paciência. A Sueli é a dona paciência com a netinha dela, né? Seu Ari é paciente. É um vô coruja. Tem que haver paciência, irmãos. Segundo P, tem que haver perseverança. Você vai ter que lutar contra eles e por eles. Tem que haver perseverança. E mais que isso, o ensino infantil tem que haver planejamento. Planejamento. Deixe-me dar um exemplo a você. Como é que você acha que a educação familiar acontece hoje em dia? Educação familiar. Lógico que há exceções, mas sejamos honestos. Dá um celular para o teu filho. Dá um tablet para ele. Não é assim que é o ensino hoje? Ou seja, o ensino hoje é assim, ó, presta atenção, que ela se eduque a si mesma. É assim que funciona hoje em dia. E por quê? Porque não há paciência, não há perseverança, não há planejamento. Eu acho isso interessante, que em muitos lares talvez isso não aconteça no caso dos senhores.
Mas em muitos lares a criança está por conta. A criança faz o que quer. A criança, ela é um reizinho. É ela que dita as regras, não são os pais. E por que isso acontece? Eu sei por que isso acontece. Porque não há paciência, não há perseverança e não há planejamento. É muito difícil essas coisas, irmãos. Então o que a gente faz? Ou a gente se abstrai, ou em alguns casos transfere essa responsabilidade para o Estado. Só que essa responsabilidade não é do Estado. Em muitos lares, por exemplo, não há mais o tempo devocional. O tempo devocional está em extinção. O que é tempo devocional? É o tempo do culto no lar. Isso não acontece em muitos lares. E por que não acontece? Eu não sei o motivo real, mas considerando as pessoas que eu conheço, é que não tem tempo. Não tem tempo. Em alguns casos, não tem tempo e não tem interesse. O pai ou a mãe não tem o menor interesse em ensinar. Não tem tempo, não tem interesse, mas tem um outro problema. Eu não tenho a menor ideia do que ensinar. O que eu vou ensinar? Eu não tenho a menor ideia. Eu nunca parei para pensar que esse ser está em desenvolvimento e eu tenho pouco tempo, porque a infância passa rapidinho. E aí tudo aquilo que eu teria para contribuir, o tempo passou. E agora eu pergunto, por que o meu adolescente é assim? Por que a minha adolescente é assim? Por que o meu jovem é assim? Ah, você não sabe por quê? Há muitos que já diziam, a educação vem de casa. Do que os irmãos acham que a gente está falando? Aí você pergunta, mas pastor, como que eu faço para educar os meus filhos? Deixa-me fazer uma pergunta a você. Você acredita no ministério com crianças? Você acredita mesmo? Você sabia que o ministério com crianças não começa na igreja? Por favor, não confunda ministério com criança com clube pioneiros. Não confunda ministério com criança com culto infantil. Não confunda ministério com crianças com EBF. Se você acredita no ministério com crianças, está aí a resposta. Todos nós temos o dever em investir em crianças. Isso é ministério. Começa em casa. Ministério com crianças começa em casa. Interessante que a Bíblia no Antigo Testamento conta a história de um rei, um tremendo de um rei, um grande governador, um grande estrategista. Mas quando o profeta foi falar com ele, o profeta disse o seguinte: põe ordem na tua casa. Embora ele fosse um bom governador, um bom estrategista, um bom militante, Deus falou para ele: põe ordem na tua casa. Muitos avós podem ter um ministério com crianças. Começa com os seus netos, mas não para ali. Porque a Bíblia fala em ensinar a criança, que inclui o teu filho, que inclui o teu neto. Muitos pais poderiam ter um ministério com crianças, ensinando seus filhos o caminho do Senhor. Tanto é fato que quando Moisés vai tratar desse assunto no livro da lei, ele vai incentivar os pais: aproveita o tempo quando você for colocar os seus filhos para dormir, porque talvez você se assemelhe a muitos pais que trabalham o dia inteiro. Então ele dá uma alternativa. Ensina quando você for colocar eles na cama, ao deitar, ao levantar, talvez para você
o difícil seja colocar, porque você trabalha no terceiro turno, no segundo turno, não sei, talvez quando você chega em casa, o seu filho já está dormindo, e você fala, mas como que eu vou ensinar meu filho, se quando eu chego em casa ele está dormindo? Então a Bíblia vai dizer assim, lá no livro da lei, ao deitar com ele, mas ele vai dizer, ao levantar-se com ele. Talvez você não pode colocá-lo para dormir, mas você pode colocar ele para deitar. Você pode acordar ele também. Você não tem tempo para isso também? Tudo bem. Você não consegue colocar ele para dormir, você não consegue levantar ele cedo, mas o texto fala ao caminhar com ele. Alguns pais enfrentam um grande desafio, parece que eles são divorciados. Sabe aquela guarda compartilhada? Que cada 15 dias o pai vem buscar a criança, porque os pais se separaram. Tem muitos lares que, embora eles tenham uma união estável, eles são casados, eles vivem debaixo do mesmo teto, mas às vezes o pai, ele é mais ausente do que o pai divorciado, que vai buscar o filho cada 15 dias, porque nem andar com o filho dele ele consegue. E não é simplesmente caminhar, porque o livro da lei vai dizer que você pode ensinar a palavra de Deus caminhando com ele. Caminhando com o seu filho, andando com ele. Todos nós podemos ter um ministério com crianças. Provérbios 22, 6. Leia de novo comigo, por favor. Estou terminando. Provérbios 22, 6. Leia para a gente, dona Setembrini. 22, 6. Provérbios 22, 6. A Setembrini vai ler para a gente. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Obrigado, irmã. Shanak quer dizer consagração, ensinar as coisas de Deus às crianças. O texto fala ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Está falando sobre ensinar as Escrituras. E por que nós devemos ensinar as Escrituras às crianças? Porque é a única forma dela conhecer a Deus. A única forma dela conhecer a Deus é estudando as Escrituras. Jesus falou a mesma coisa, Lucas 18. O pastor vai ler para a gente, Lucas 18, 16. Lucas 18, 16. Jesus, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Obrigado, pastor. Jesus chamando-as para junto de si, o quê? Ordenou. Irmãos, talvez você diga para mim, como já falaram, o pastor usa muito o Antigo Testamento. Eu quero ver no Novo Testamento. Jesus chamando-as para perto de si, ordenou. Ele deu uma ordem aos senhores. E qual foi a ordem? Deixai vir a mim os pequeninos. De quem ele está falando? Das crianças? Não os embaraceis. O que você acha que Jesus está falando aqui? Quem são essas pessoas que estão embaraçando as crianças? Eu quero descobrir quem são essas pessoas. Ele acha que eu estou brincando, mas eu estou falando sério. Eu quero descobrir quem são essas pessoas que estão criando dificuldades para as crianças chegarem a Jesus. Eu quero descobrir isso.
Jesus falou: vou dar uma ordem a vocês, não os embaraceis. De quem é que eles estão falando? De que ele está falando? Que está perturbando, criando dificuldades para as crianças chegarem a Jesus. Não os embaraceis. Você sabe o que é embaraçar? Aqui é impedir, é colocar-se na frente. Muitos pais são pedras de tropeço a seus filhos. Vou repetir que talvez você não ouviu. Muitos pais são pedras de tropeço para os seus filhos, porque eles estão impedindo seus filhos de conhecer a Deus. E Jesus falou a vocês: não os embaraceis. Eu acho isso muito importante, porque Jesus está falando sobre ministério com crianças, e Ele ordenou que os pequenininhos fossem até Ele. Eu não sei se você sabe, mas eu vou te contar uma coisa hoje. Crianças podem ser possessas. Se você não tem ministério com crianças, Satanás tem. Se você não quiser ensinar as crianças, Satanás vai ensinar. Lucas capítulo 9, vou provar isso a vocês. Lucas capítulo 9, versículo 37. O Lucas vai ler para a gente, do pastor. Lucas 9, 37 a 43, em voz alta. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que o espírito o toma e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me aqui o teu filho. E quando ainda vinha chegando, o demônio o derrubou e compulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo, e curou o menino, e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos. Olha que interessante, obrigado Lucas. Um garoto, um menino, nós não sabemos a idade dele, é verdade, mas nós sabemos que ele era uma pessoa bem nova. Agora eu pergunto a vocês, quando começou essa possessão? Lucas não fala, mas Marcos fala. Marcos, evangelista, fala quando começou isso. Marcos capítulo 9, 17 a 21. Pedi a Aline que leia para nós em voz alta. Marcos 9, 17 a 21. Quando que começou essa possessão? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, milha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que os expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Desde quando esse menino era possuído por um demônio?
Marcos traz à tona que é revelador? Desde a infância. Ou seja, tudo começou quando esse garoto era uma criança. Eu não diria que toda rebelião é demônio. Eu não diria que toda agressividade são demônios. Eu não diria que toda sensualidade em crianças são demônios. Até porque crianças têm sérios problemas de caráter. O versículo fala que pelas ações da criança dá para descobrir se aquilo que ela faz é certo. Ou seja, do mesmo modo, o contrário também é verdade. Pelas ações da criança dá para descobrir o que ela faz é errado. Eu não diria que todo problema de caráter, todo problema de comportamento, todo problema de imoralidade seja demônios, mas o que eu posso dizer que é possível que crianças tenham sido visitadas com regularidade por demônios. E eu estou falando aqui, elas têm sido visitadas porque eu estou usando um termo sutil. Por isso, irmãos, que o ministério de crianças e com crianças se faz tão importante. Eu acho isso bem interessante, porque Jesus ele identificou o problema dessa criança. O que ele falou quando o pai trouxe essa criança espumando? Não era uma convulsão simples de saúde, era um demônio que agitava dentro dela, querendo matá-la. Jesus identificou o problema. O que Jesus falou? Ó, geração incrédula. O que ele quis dizer? Uma geração que não conhece a Deus. Porque não estão ensinando, não estão apresentando Deus a elas. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Nós precisamos apresentar o Evangelho. Nós precisamos apresentar a Jesus Cristo. Nós precisamos apresentar a salvação, o perdão. Nós precisamos apresentar as verdades da palavra de Deus. Eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: o maior fracasso de uma igreja, não é ela pactuar com o mundo. O maior fracasso é ela não impactar o mundo. Nós temos uma responsabilidade sobre os nossos ombros. E se nós não fizermos nada, as nossas crianças vão se perder. Elas vão chegar na adolescência sem conhecer Deus. Elas vão construir famílias sem conhecer a Deus. Deus ainda pode converter jovens. Deus ainda pode converter famílias. Eu creio nisso. Mas o fato é que talvez nós estejamos falhando. Então qual é o desafio? Ensina. Esse é um dever de todos nós. Amém? Fecha seus olhos. Abaixa sua cabeça comigo. Você que está em casa nos acompanhando, obrigado pelo seu tempo conosco. Espero que a palavra de Deus também tenha lhe falado ao coração. Eu gostaria de fazer uma simples pergunta a você que está comigo, enquanto o irmão Jamil vai ao piano e suavemente ele vai dedilhar uma melodia. Enquanto ele se prepara, eu gostaria de fazer uma simples pergunta a você. A pergunta que faço, na verdade, a repito: como é que você tem influenciado essa geração? Você tem ensinado às crianças? Seja honesto nesta manhã. Pastor, eu não tenho feito isso. Mas eu preciso começar, eu preciso voltar a fazer isso. A ensinar as verdades de Deus às crianças. Eu quero aproveitar, eu lembro uma vez aqui em Jaguariaíba, era uma tarde, e uma criança estava passando na frente da igreja com sua mãe. E
E quando nós a vimos, corremos para fora e a chamamos aqui para dentro. Viu? Nós estamos fazendo uma brincadeira. Você pode experimentar um bolo? A criança gostava muito de comer bolo. A mãe também experimentou. Ela teve que decidir qual bolo era o mais gostoso. E ela descobriu que o que era mais gostoso não era o bolo, mas a salvação que ela encontrou aqui. E essa criança hoje é um jovem que regeu hoje aqui na frente. E porque ele está regendo aqui na frente, falou para mim um tempo atrás: pastor, o ano que vem eu quero ir para o seminário. Eu quero ser um pastor. Essa criança tem dito isso, que hoje é um jovem, porque um dia pessoas se importaram com crianças. A pergunta é se você se importa. O que é que você está fazendo? Pastor Mário, ore por mim. A mensagem falou ao meu coração essa manhã. Levanta sua mão, deixa eu orar por você. Amém. 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 Deus seja louvado. Amém. Amém. Pastor, me inclua. A mensagem falou comigo, eu entendi o recado. Há mais alguém? Pastor, eu quero assumir esse compromisso. Amém. Deus seja louvado. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que estamos tendo de estudar a sua palavra, de extrair dela as verdades que nos ajudam em nossa caminhada. Abençoa os irmãos e irmãs que, com um coração sensível e obediente, se dispuseram a fazer um compromisso de que desejam influenciar crianças, ensinando as verdades da palavra do Senhor. Pai, nós temos crianças que estão sendo vítimas, não apenas de homens maus, mas de uma hoste espiritual do mal, que estão seduzindo as crianças. E eu tenho a verdade. Ajuda essa igreja a desenvolver, e cada um, na sua particularidade, assumir esse compromisso. Nós oramos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Muito bem. Irmão Jamil, obrigado. Pediu para que eu trouxesse o boneco para contar uma história. Eu vou contar uma história para vocês. Espero que Deus também possa desafiá-los com a história de hoje. A história com o boneco. Ele está dormindo. Eu vou chamar ele. Vem cá. É você, vem cá. Agora? É, agora. Eu quero que você veja e conheça alguns amigos meus. Quer dizer, reveja alguns amigos meus. Vem cá. Eu quero que você conheça alguns amigos meus. O que é isso? Eu? Que isso, Teco? Eu tô bonito. Você tá horroroso. Que roupa é essa, Teco? A culpa é do senhor. Que a culpa é minha, Teco? O senhor falou ontem à noite. O que eu falei ontem à noite? De cruz. O senhor falou que ia no cemitério. Não, eu não falei que ia no cemitério não, moço. Falei que ia na igreja. Ah, igreja? É. E cadê o padre? Não, aqui não tem padre. Calma, deixa eu tirar essa coisa horrível aqui. Não, você não está no cemitério. Você está na igreja. Desculpa, pastor. Nossa, Teco, que horroroso. Eu estou na igreja. Você está numa igreja. Todo o pessoal aqui é da igreja. E cadê as crianças? Ó, tem uma criança ali. Oi. Tem uma criança ali. É o Benjamin? É o Benjamin. Eu gosto de crianças.
Ó, a Isa não é mais criança. Não, O Johnny também não é uma criança ainda. não é. É, mas as crianças estão aqui e elas querem ouvir uma história. Você pode me ajudar a contar uma história? Eu gosto de histórias. É, eu também gosto de histórias. Você me ajuda? O senhor começa? Eu começo. Gente, eu quero contar uma história que eu contei alguns anos atrás. Eu gostaria de contar ela novamente. É a história de um gigante. Era um gigante bem grande, bem alto. Bem alto assim, ó. Isso, o nome dele, Golias. Gigante assim, ó. Bem grande. O nome dele, Golias. Golias. Ele era bem alto, ele tinha 3 metros de altura. 3 metros? É 3 metros. Oi, Oswaldinho. Olha ali o gigante. Não, mas o Oswaldinho, ele não é o Golias. Calma, pastor, calma. Deixa eu ver direito. Oswaldinho, você tem que me ajudar de novo. Você pode vir aqui na frente, por favor? Calma, Oswaldinho, por favor. Vem aqui do meu lado. Vem aqui do meu lado. Isso, muito bem. Você voltou, viu? Olha o gigante. Não, mas ó, o Oswaldinho, ele não é o Golias. Não é? Não, ele não é o Golias, porque o Golias, ele tinha 3 metros de altura. E o Oswaldinho? O Oswaldinho Oi, Benjamin. é um relógio. Viu? Mas o Oswaldinho não tem 3 metros de altura. Pergunta o tamanho do Oswaldinho. Oswaldinho, qual o seu tamanho? 1,88. Nossa, que gigantão. Então, mas o Oswaldinho ele tem 1,88 m, ele é bem alto, mas ele não é o Golias. O Golias tinha 3 metros de altura. E por que ele chama Oswaldinho? Oswaldinho é porque é o nome que os pais dele deu para ele, porque gostam dele. Ele tinha que chamar Oswaldão. Tá, Oswaldinho, obrigado. Desculpa trazer você aqui. Eu sei que você queria muito vir aqui na frente, tá bom? Obrigado pela sua espontaneidade, tá bom? Não, mas o Golias, ele tinha 3 metros de altura. E a história diz que Golias, todos os dias, por 40 dias, todas as manhãs e todas as tardes, ele gritava para o rei Saul, assim: Saul! Saul! Isso. Manda seu herói vir lutar aqui comigo! Isso. O Golias, ele era um gigante. E todos os dias, de manhã e à tardezinha, ele gritava para o rei: Saul! Saul! Isso. Manda seu herói lutar comigo! Ai, que medo! É, mas o que aconteceu? As pessoas estavam apavoradas por causa do gigante. E o gigante, ele era terrível. Mas havia um jovenzinho. Jovem o quê? Um jovenzinho. Não entendi. Um menino de 17 anos. Que ele amava o Senhor. Um menininho? É. Nossa, a gente vai perder. Não, calma aí. Mas esse menininho, ele amava a Deus. E todos os dias ele falava com Deus. E ele falou assim para o rei: eu vou lutar contra esse gigante, porque ele fica falando mal do Senhor. Nossa, tem que ter muita fé, né, pastor? É, tem que ter muita fé. Aí ele se colocou à disposição do rei para lutar contra o gigante Golias. Aí o que aconteceu? Quando o gigante viu o menino, o Davi, o gigante falou assim: menino, vem aqui lutar comigo! Menino, corre! Vai pra sua casa, salve corrida! Não, ele não falou isso. Não, ele não falou isso. Ele foi para lutar contra o gigante. E quando ele foi lutar contra o gigante, ele pegou uma funda. O quê?
uma funda. Não sei o que é isso. Funda em espanhol é onda. Onda? É, ele pegou uma onda e ele foi na direção do Golias. Uma onda? É. Que é isso? Moto Honda? Que moto Honda, Teco? Eu tô falando que em espanhol, funda é onda, não tem moto. Não tem moto? Não tem moto. Pastor, o senhor é uma piada. Não fala assim comigo, não. Continua, pastor, continua. Não, ele pegou uma funda para atirar no gigante. Pra atirar no gigante? É, ele ia atirar a funda no gigante. Pra atirar? Isso. Que isso? Arma de guerra. Arma de guerra? Pra atirar no gigante. Não, mas não tem arma de guerra. Não tem bazuca? Não tem bazuca. Funda é um pedaço de couro que tem cordas. Aí o guerreiro coloca pedras e ele gira a pedra e ele atira no gigante. Ah, entendi. Aí Davi, quando ele foi lutar contra o gigante Golias, ele pegou uma pedra lisa do ribeiro, colocou na funda e ele começou a girar, e ele lançou a pedra. Isso, ele acertou na testa do gigante e o gigante caiu no chão morto. Ele morreu? Davi correu até o gigante, tirou a espada do gigante e ele cortou a cabeça do gigante. Pastor? Que histórias para crianças, pastor? Não, calma aí. Calma aí. Ele está querendo dizer o seguinte, que os gigantes, eles não têm vez contra Deus. Os gigantes serão destruídos. Senhores pais, quando o senhor estiver em casa ensinando sua criança, colocando ela para dormir, você conta para ela, o gigante morreu. Mas olha, as crianças, elas têm medo de monstros, crianças têm medo do escuro, crianças têm medo de ficar sozinha. Eu também tenho. Mas viu, elas podem confiar no Senhor. O Senhor pode trazer tranquilidade no coração delas e Deus pode proteger as crianças. Assim como Davi confiou no Senhor, as crianças também podem confiar no Senhor. É mesmo, as crianças podem confiar no Senhor. O Benjamin tem medo de escuro? Eu acho que o Benjamin tem um pouquinho de medo do escuro, sim. Você tem? Não tem mais? Você já superou? Sim. Mas se por acaso o Ben tivesse medo de escuro, ele poderia confiar no Senhor como Davi. E Davi poderia, assim como Davi teve o coração dele tranquilizado, o Benjamin também pode confiar em Deus. Então, nós estamos comemorando o Dia das Crianças. Então é importante que cada criança conheça a Deus. E quem vai ensinar? Boa pergunta. Pergunta para a pessoa aqui da igreja. Quem é que vai ensinar as crianças? Quem é que vai ensinar as crianças? Ninguém? Amém. Mas só o pastor vai ensinar as crianças? O senhor vai? Amém. Mais alguém? Amém, aleluia, pastor. Então, nós temos o compromisso de ensinar as crianças o caminho de Deus, para que elas confiem em Deus. Viu? Gostei da história. Eu também gostei. Viu? Mas que papelão você fez no começo, fez eu passar aqui vergonha. Pastor, eu pensei que ia no cemitério. Eu tava com medo. Não, mas calma, não precisa ter mais medo. Pega aquela máscara e joga fora. Não precisa ter medo de fantasmas. Deus é o teu escudo. Ele protege você. Deus é o meu escudo. Ele vai proteger você. Eu não tenho mais medo.
Não precisa ter medo. Ai, calma! Se assustou comigo? Não precisa se assustar, tá bom? Deus vai proteger todas as pessoas que confiam nele. Eu gostei. Tá bom. Gente, nós precisamos ensinar as crianças a confiar em Deus. Tá bom? Amém? Amém. Então, se despeça então das pessoas então para a gente encerrar o culto. Olha o nenenzinho. Viu? Se despeça das crianças. Olha o menininho ali. Posso dar um abraço nele? Você quer dar um abraço naquele menininho ali? Vai lá dar um abraço nele então. Agora? Vai lá dar um abraço nele. Depois você vai dar um abraço no Benjamin. Vai lá dar um abraço no menino. Dá um abraço nele. Um beijo em você. Quer dar um abraço nele? Dá um abraço nele. Que cheiroso. Agora, dá um abraço no bem. O bem gosta de você. Ele viu seu relógio. É meu relógio. Oi. Dá um abraço. Que gostoso. Você não Brincadeira. Você quer dar um abraço em mais alguém? Eu queria dar um abraço no Clepson. Vai lá dar um abraço. Clepson estava com saudades. Tem o Lucas e o Tomás. O Tomás, ele falou que ainda deve receber presente porque é dia da criança. Né? O Lucas também. Ele também quer receber um presente da criança. Você vai dar um presente pra ele? Vai dar, eles também vão receber um presente daqui a pouco. Então tá bom. Eu gostaria então que você encerrasse para a gente terminar o culto. Então diga boa noite. É bom dia. Tá bom. Diga bom dia e tchau. Tchau, gente. Tchau, nenenzinho. Tchau, Benjamin. Tá, você agora vai para sua casinha. Aí é minha casinha? Aí é a sua casinha. Você gosta da sua casinha? Não. Você não gosta da sua casinha? Por quê? É que é apertado. Não, mas a casinha aqui ela é bonita. É bonito. E ela é bem aconchegante. É? Ela é bem aconchegante. Entra lá pra só ver. Viu? Eu não caberia aí dentro. Nem eu, sou que me espreme aqui dentro. Tá bom. Então, se despeça então e vamos encerrar. Outro dia você vem contar uma outra história. Ah, pastor, eu gosto tanto daqui. Viu? Entra, se despeça e vamos. O pastor tem que terminar. Ah, vida cruel. Viu? Se despeça do pessoal logo. Isa, me ajuda, Isa. Teco, se despeça do pessoal. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, Tomás. Tchau pra vocês. Então tá bom. Irmãos, Deus abençoe todos vocês. Obrigado aí pela oportunidade, pastor. Obrigado, Deus abençoe também o senhor. Quero convidá-lo aqui à frente para ele trazer as últimas orientações, com esse culto está, pelo menos a minha parte, encerrada. Tá bom? Deus abençoe a todos. Bom dia, irmãos. Até que tem que nos visitar mais vezes, né? Não. Irmãos, queria chamar as crianças aqui na frente. A vovó pode trazer.
vai lá com o pastor. Olá, tudo bem? Vamos virar pra cá, vem cá. Foi? Tá faltando mais crianças, mas as que estão aqui, vamos orar por elas? Interceder a Deus pela vida delas? Vamos. Amado Deus e querido Pai, nós nos colocamos diante do Senhor com gratidão pela Tua bondade, pela Tua maravilhosa graça. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que foi pregada com fidelidade. Queremos orar ao Senhor pela vida dessas crianças, pedir ao Senhor a Tua bênção, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre a vida de cada uma delas. Pedir para que o Senhor as guie no caminho do Senhor, que o Senhor as oriente, Senhor, a conhecer a Tua palavra, a conhecer o Evangelho, a conhecer a salvação de Jesus Cristo. Que o Senhor as guarde, ó Deus, de todo mal, de todo perigo, de toda cilada astuciosa de Satanás. Pedimos ao Senhor pelas demais crianças desta igreja a mesma bênção, as mesmas bênçãos, a mesma misericórdia e graça. Pedimos ao Senhor que mais crianças, ó Deus, possam conhecer a palavra do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ter a disposição, ter a força e a direção do Senhor para ensinar as crianças no caminho que devem andar. Oramos ao Senhor com fé e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Bom, já que vocês estão aqui, vem cá. Tem um presente do Benjamin. Ó, esse aqui é o presente do Benjamin. Obrigada. De nada. Esse o pastor foi ninja agora. Que coisa maravilhosa! E esse aqui é o presente do Estevam. Olha. O que será que é isso? Só falta ser um livro para eu ler. Ó, esse aqui, ó, é pro Lucas e pro Tomás. Vem cá, Lucas e Tomás. Vocês têm que passar vergonha aqui também. Ó, isso aqui é de comer, tá bom? Já vou avisando, é de comer. Foi um dentista que captou de cliente que mandou para vocês, tá bom? Não, não é. Isso aí é uma oferta de um pastor anônimo muito generoso lá de Arapoti, que eu não vou falar. Irmãos, vamos ficar de pé para nós encerrarmos? Claudemir, nos leve a Deus em oração e encerrando o culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos pela comunhão de Cristo. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor pela vida e saúde que temos. Obrigado pela igreja, obrigado pela vida do pastor Mário, pela mensagem. Obrigado, Deus, por tudo que foi apresentado aqui. Apresentamos diante do Senhor, que o Senhor receba e leve, Senhor Deus, a nossa casa com segurança. Deixe nos trazer um destaque para estarmos com o mesmo propósito de adorar o Senhor. Oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos até mais à noite. Não esqueçam de estar orando pela saúde da irmã Valquíria, tá bom? Amém.